Boa noite. Estamos iniciando Hora do Voto, nosso espaço semanal de debate sobre temas relevantes ligados às eleições deste ano. Nós recebemos hoje Levi Fidelis, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Muito obrigada, candidato, por estar conosco. Candidato, já houve o primeiro debate na Bandeirantes. É verdade. E que avaliação que o senhor faz do seu desempenho? O senhor acha que se saiu bem? Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Elide, veja bem, um debate com grande expectativa que qualquer pessoa, e um candidato especialmente, né, vai ao encontro dos demais postulantes ao cargo. Claro que gera um pouquinho de apreensão, mas eu sempre tive muito confiante, mesmo porque eu tenho um plano de governo muito bem engendrado, muito bem estruturado. E eu estava preparado para alguns temas que eu creio que os demais candidatos não estavam, que é falar exatamente sobre economia, sobre a situação, né, o bolso do paulistano e o bolso especialmente da prefeitura. Eu creio que neste ponto nós nos destacamos, independentemente dos demais temas tocados. Certo, falando em plano de governo, eu até aproveito para mostrar, Levi Fidelis trouxe o plano de governo. Eu não tive a oportunidade, porque o senhor me trouxe hoje, de ver ainda, mas nós certamente na entrevista de hoje vamos falar sobre alguns dos tópicos que o senhor prioriza para a cidade de São Paulo. Mas voltando ainda àquela questão do debate, para a gente encerrar, porque claro, o senhor sabe como é que é debate, dá sempre muito o que falar. Chamou a atenção ali o fato de o senhor ter tido uma interlocução com o Serra, inclusive muito elogiosa. E parlamentar do PSDB disse que do jeito que o senhor estava elogiando o Serra, parecia até que o senhor ia renunciar à sua candidatura para apoiar a do Serra. E teve deputado do PT que disse que, pelo seu comportamento ali, que o senhor estava passando a ideia de que tinha uma parceria com o Serra. Como é que o senhor vê essas avaliações? Elide, veja bem, eu postulo o mesmo cargo que o Serra, que o Haddad, né? Que o Chalita, todos os demais. O que ocorre é o seguinte: eu sou muito elegante e classudo no modo lato, né, na forma de falar. Eu creio que, como o Serra elogiou-me e colocou, Levi Fidelis, você tem a cabeça arejada, estamos fazendo o seu programa de governo, que é exatamente o Aerotrem, que ele fala contra o nome do monotrilho, ficaria muito mal para mim chegar e falar, não, você me copiou, você, né, fica ruim, plagiou. Eu agradeci, muito obrigado. Agora, nós não combinamos nada antes. Eu deixei muito claro a todas as pessoas, mesmo porque não havia nenhuma combinação. E eu não aceito nenhum tipo de, nem sondagem nesse sentido, mesmo porque eu compreendo e entendo, eu sendo fundador e presidente de um partido. Postulante o cargo maior, né, nesse município, eu creio que jamais poderia eu deixar, né, que não fosse bem clara a minha situação. Tanto assim que eu retruquei dizer, você está fazendo meu projeto de governo, você e o Alckmin, né? E assim também fiz com a Haddad mais tarde. Então, deixemos claro, não há combinação nenhuma. Bom, o senhor elogiou a política de transportes do PSDB. Ao mesmo tempo, o senhor tem feito muitas críticas ao caos do trânsito em São Paulo. Tem sido um duro crítico. Não tem aí uma contradição? Uma hora o senhor elogia, depois o senhor critica? Não, é exatamente isso que eu estava dizendo. Fica muito ruim, fica visceral para a sociedade você passar uma imagem raivosa, né? Me copiaram, é meu. Não. Eu quero dizer o seguinte, as pessoas precisam entender que nós temos que, entre nós, políticos, temos urbanidade, um trato, não é? Eu tenho certeza absoluta que as pessoas entenderam isso. Ó, você está fazendo um projeto que há 15 anos, né, eu venho trabalhando no sentido de divulgá-lo, que é o anel viário, que é o aerotrem, que hoje ele já chama de trem aéreo ou monotrem, é a mesma coisa, você sabe, né? Isso vem exatamente da língua inglesa, monorail, né? Monotrilho, monorail. Eu não quis usar essa palavra, Maria Elisa, sabe por quê? Imagina o povo, sabe? Monotrilho, aerotrem é mais fácil. Ainda mais que eu sou mineiro, eu gosto de trem, né? Aerotrem, trem aéreo. Mas a grande verdade é que eu quis passar às pessoas que eu, sendo prefeito de São Paulo, seria um paizão, uma pessoa educada, que quero, inclusive, transferir para as pessoas essa educação. Veja bem, esse prefeito que aí está, chegou um ponto que ele estava tomando um C-Diz, algum remédio, chegou a agredir a uma pessoa, né? Quase xingou o cara, quis bater nele, não? Certo ponto, quando o cidadão cobrou dele alguma coisa no passado em saúde. Eu não posso transferir isso. Eu quero transferir às pessoas exatamente a segurança que está sob meu comando, uma prefeitura com alguém muito educado. Bom, se o senhor elogiou educadamente a política de transportes do PSDB,
certamente o senhor tinha alguma razão para isso, além da lianeza, da educação, da finura. Naturalmente. Ao mesmo tempo, Kassab é a continuidade do governo Serra. Ele merece os mesmos elogios? Não, jamais. Nem só ele, não apenas ele, como também os governos tucanos, que são culpados. Eu tenho atacado muito isso aí. O fato do Serra ter implementado o meu projeto matriz, que é o Aerotrem, não significa que eu elogio nos tópicos demais. Por exemplo, o anel viário, né, feito sobre a égide do Covas, depois com ele, eu tenho, de maneira ácida, inclusive criticado, porque custou caro demais, mas foi uma ideia surgida no meu projeto de governo de 96. Não é? O caos do trânsito de São Paulo é exatamente graças à falta de estratégia dos governos tucanos, especialmente que estão há 14 anos no poder. Mesmo porque nós sabemos, não é, que se previa que no futuro São Paulo teria esta quantidade de carros. Hoje são 7 milhões, em 96 nós tínhamos 3 milhões. Faltou o quê? Estratégia. Os governos sucessivamente do PSDB não tiveram, né, uma estratégia correta, aplicável à nossa metrópole. Veja bem, poderiam muito bem saber que o metrô é lento para se fazer, 1 km por ano. Em 50 anos fizeram 65 km, somente. Isso é ruim para São Paulo, né? E é caríssimo, 400 milhões de dólares por quilômetro. E o que eu sugeri? Que façamos um modal diferenciado, que é o Aerotrem. Eles não seguiram essa linha até chegar no ano passado. Finalmente não aguentaram. Engarrafamentos de 190, 200 quilômetros não aguentaram. É isso exatamente que eu critico. Mas e o monotrilho não esvazia a sua ideia que o senhor há tantos anos bate do Aerotrem? Eu sei, por isso mesmo. Mas ele sendo adotado pela política de transportes do PSDB, não esvazia não. Você sabe por quê? A sua ideia? Ela não já ficou para o passado? Eu já olho o seguinte, ele está trabalhando para mim. Para que o povo veja, está vendo, o Levi estava certo, olha. Levi Fidelis estava correto. Mas o Serra diz que cópia não é plágio. Não, mas ele está errado. Redondamente. Porque o senhor também teve essa ideia, como disse agora, de uma nomenclatura inglesa e algo que já existe. É algo aplicável. Agora, uma coisa é segura. Se o senhor José Serra, Chirico, o nome dele é José Serra Chirico. Aliás, os jornais, como falam, José Serra, coloca às vezes José Levi Fidelis da Cruz. E o José Serra? Tem o José Serra Chirico, o nome dele é, né, italiano. Se o senhor José Serra, nessa campanha agora, usar e utilizasse do monotrilho Aerotrem para fazer propaganda dele, fique certo que eu vou processá-lo. Está aqui dito, público, e é bom. Sabe por quê? Essa marca Aerotrem, como também monotrilho, foi o que eu registrei. É a marca da minha empresa Aerotrem que eu tenho. E eu vou fazer o seguinte, ganhando essa ação, vou colocar à disposição do povo. Doar para um asilo ou para uma creche, com certeza absoluta, porque é a apropriação indébita. Mas essa coisa das ideias, né, dos políticos não passar a ideia para outra. A ideia não é, uma vez proferida, ela não se torna um bem público ou um mal público, se for má ideia. Por exemplo, o slogan da sua campanha, São Paulo tem solução. Sim. Não é o mesmo slogan de Jânio Quadros, São Paulo tem jeito? O senhor está plagiando Jânio? É similar. Veja bem, eu tenho origens janistas. Monotrilho é similar a Aerotrem, não é tudo similar? Mas há um projeto, e este projeto ele tem as suas nuances, né? Mesma coisa em publicidade, né? Eu fiz recentemente um slogan, né? Sou mais PRTB. A Citroën fez Sou mais Citroën. Você pensa que eu não acionei? Claro. Sou publicitário, eu conheço as leis, como você deve conhecer, e o público também sabe. E o NPI é para isso, dirimir estas dúvidas. Eu registro sempre. Então é apropriação indébita. Eu vou realmente às raias da justiça se o senhor Serra fizer isso, que é usar o meu monotrilho, o Aerotrem. Que nota o senhor dá para a administração Kassab? Olha, não vou dizer 0. De 0 a 10? Não vou dizer 0, como não diria nem 5. 3 está muito bom, você sabe por quê? Ele prometeu cumprir 100 pontos e apenas conseguiu 36%. Então é 3, nota 3. Essa nota é baixa. Não é mesmo? O senhor dá uma nota bem baixa. Mas essa nota é uma nota de uma avaliação objetiva ou o senhor é ressentido com o Kassab? Porque no ano passado, quando ele criou o PSD, ele quase levou os seus parlamentares, o senhor mesmo disse que ele estava desfazendo o PRTB. O senhor ficou magoado, ressentido e agora dá 3 para ele? Mas eu critico a administração do Kassab há muito tempo. Veja bem, quanto tempo que eu critico o Controlar? Que é algo horrível, horrendo, cobrando do paulistano que já está incluso no IPVA. Eu já critico o Kassab o tempo todo a falta de iluminação de São Paulo, cidade escura. Já critico cidade limpa, que para mim limpeza tem que ser no chão.
Eu já critico o senhor Kassab por ter abandonado essa cidade e ido mundo afora para fazer este partido. Não é apenas nesse incidente ocorrido. Não é um desafeto, mas a administração dele é ruim para o povo de São Paulo, que deixou uma gestão pública ruim, deixando que todos os anos nós tenhamos enchentes, né, cada vez maiores, né? Trânsito caótico, a administração da gestão pública dos ônibus terrível. Eu, por exemplo, na minha administração, caso venha a ser eleito, eu, por exemplo, não vou deixar, Maria Lídia, essa compactuação que ele tem hoje com as empresas de ônibus, onde eles ganham demais, não é? Eles colocam os ônibus que o Kassab deseja e vice-versa. Por exemplo, cruzar a cidade com um ônibus que venha, por exemplo, de Aricanduva, vindo até Vila Sônia, não pode. Nós estamos centralizando a cidade. Um dia desse eu estava aqui na Paulista, aliás, hoje passei também vi, 32 ônibus semi-vazios às 5 horas da tarde. Sabe por quê? Os ônibus cruzam a Paulista sem ter necessidade. O metrô super cheio. Falta o quê? Gestão. Então, o senhor Kassab é um mau gestor. O senhor falou, caso eu seja eleito. O senhor acredita que tem chance de ser eleito quando, nas 2 últimas pesquisas do Ibope, o seu nome sequer aparece com pontuação? São pesquisas induzidas, induzíveis. Sabe por quê? Veja bem, Ibope, eu tenho 66% dos mais conhecidos, não é? E tenho 11 ou 12, 13, não sei, de rejeição. Agora, tem uma jovem, uma senhora, que também participa do meu partido, dessa eleição, a Ana Luísa. Ela tem 12 apenas de conhecimento da sociedade e tem 1 ponto, com devido respeito. Isso não tem parâmetro. Olha, se eu sou conhecido 5 vezes mais, como é que eu tenho 5 vezes menos pontos, né? Mas não é pesquisa de conhecimento, é pesquisa de preferência de voto. Mas é um parâmetro, Maria Lídia. Ademais, essa pesquisa, eu tenho o contraditório dela. O meu partido pagou uma pesquisa da New Census, muito boa, inclusive estará hoje à disposição da sociedade, onde nós temos 5,3. E eu tenho essa pesquisa também nas ruas, com o povo. Como é que você pode ter 805 pessoas avaliando um eleitorado de 8.600.000 pessoas? Não dá para acreditar. E, aliás, essas pessoas são apenas 30%. O senhor não trabalha com amostragem? Sim, por isso que a minha amostragem está correta, do Ibope não está. E nem o Datafolha? O Datafolha me apontou com 1 na outra pesquisa, não foi com 0, né? Mas eu creio que estamos em franco crescimento, mesmo porque depois do debate da Bandeirantes, o nosso nome ficou muito bem situado. Eu estou agora com centenas de pessoas trabalhando, material na rua, e sou um veterano. As pessoas querem as minhas propostas. Bom, o senhor está dizendo que é veterano. É verdade, o senhor já foi candidato, né, mais de 10 vezes. Essa é o quê? A 12ª? 12ª candidatura. Só que nessas eleições todas, e não é pesquisa, aí é resultado de urna, o senhor não foi eleito. O eleitor decidiu que o senhor não deveria ocupar o poder. O que está faltando no seu discurso para convencer o eleitor que deve votar no senhor, elegê-lo? Maria Lídia, primeiro que são eleições díspares. Um, às vezes, é presidente da República, outro é governador, não é? Outro deputado. Ademais, você verifica bem, eu sou presidente nacional de um partido. Todas as vezes eu tenho que sair candidato para puxar a legenda. E sou um vencedor, sim, porque as minhas ideias têm vencido. Veja bem, agora estão fazendo o Aerotrem. Veja bem o anel viário, o seguro calamidade. Copiar agora um outro projeto meu de retirarmos os impostos sobre a cesta básica, né? O Paulo Teixeira copiou. Meu, presidente da República está lá. Os juros bancários que tanto eu combato, eu tenho sido um agente público necessário à sociedade, porque trago para o povo ideias e conceitos. E aqui o senhor atribui o eleitor não, preferencialmente, não escolher o senhor, se o senhor tem essas qualidades todas. Olha aqui, Maria, se você me der o dinheiro que o Serra tem, 100 milhões para fazer uma campanha contra um meu, é o canhão contra o bodoque. Eu estou eleito na hora. É o marketing eleitoral que elege? Marketing de dinheiro. É só me dar o dinheirão do Serra, me dá o dinheirão do Chalita, né, do Haddad. 60 milhões contra um, Maria Lídia, num roubo. Eles têm ficha suja, todos eles. Veja bem, o Serra tem algo a declarar lá que até hoje não declarou. Só levou tão somente lá para a justiça, né? Não o que é o correto, mas levou apenas a simbiose, a síntese das suas ações, mas não levou as ações. Mas se a justiça não está questionando isso e entende é lamentável que ela não questione. Você sabe que eu já mandei verificar. Que está errada? Eu acho que sim, mesmo porque ele não poderia nem disputar. Algumas coisas já transitaram em julgado. Eu lamento dizer-lhe que não apenas as pesquisas estão realmente redondamente erradas em certos aspectos, como também a justiça tem sido leniente com esses candidatos ficha suja. O Russomano está respondendo por improbidade, né? E também por falsa ideologia. E eu respondi alguma coisa na vida? Sou limpo. Agora, qual o dinheiro que eu tenho? 500 mil reais, 1 milhão de reais. Para o senhor, o eleitor sabe votar? Sabe cada dia mais votar.
Agora, não sabe no passado, porque ele queria algo em troca. Não vou dizer que o Pelé estava tão certo, mas com devido respeito, cada dia mais nós estamos aprimorando a democracia. A imprensa ajuda com isso? Ajuda muito. Mas a imprensa também tem as suas preferências, Maria Lídia. A imprensa, por exemplo, tem me omitido muito o meu nome. Não tem me chamado para os debates. Você aqui, por exemplo, fez no primeiro semestre um debate aqui. Aliás, uma sabatina, não vim aqui. Né? Todos os órgãos de comunicação não me dão espaço, do qual eu tenho projetos para apresentar. Então, essa discriminação o povo vai perceber na eleição. E eu vou, sim, para um segundo turno, porque o povo vai começar a deixar de lado esses candidatos e vai querer exatamente o cara com as ideias novas que sou eu. E qual é o argumento para que o eleitor vote em Levi Fidelis? Não preferir partidos, entourage, mas preferir o candidato, aquele cidadão, aquele candidato que traz ideias e conceitos revolucionários, né? Ideias e conceitos corretos e aplicáveis. Eu, por exemplo, quero aplicar em São Paulo a descentralização, né, do trânsito. Hoje nós temos a rodoviária do Tietê, que ali está sendo um causador do trânsito da Marginal horrível, terrível. Nós temos ali a CEAGESP, que é outro causador do fluxo do trânsito naquela região, depois tem o aeroporto. Com isso eu vou retirar os grandes gargalos. São Paulo é um grande coração, cujas artérias estão exatamente entupidas. Com isso nós vamos melhorar o trânsito. Não vi nenhum candidato dar uma solução cabal como eu deu. Eu peço licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo e ao voltarmos, eu peço ao senhor que diga ao nosso telespectador se São Paulo tem solução, qual é a solução oferecida pelo candidato Levi Fidelis. Voltamos no instante. Voltamos com Hora do Voto. Hoje, nosso convidado é Levi Fidelis, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. E a questão que eu havia deixado é a partir do slogan da sua campanha, São Paulo tem solução. Qual é a solução? Maria Lídia, eu estava preocupado no início da campanha em descobrir um nicho, né? Um foco que o povo realmente quisesse acreditar nas minhas ideias e conceitos. E cheguei à conclusão que eu via os demais candidatos dizendo, esse é mais novo, esse é mais velho, o outro, não, tem experiência. O povo não quer saber nada disso. O povo quer saber o que você, candidato, apresenta para resolver meus problemas na saúde, na educação, né? No transporte. Daí que eu encetei, né? Foquei, São Paulo tem solução, São Paulo quer solução para os seus problemas. E aí, começando por quê? Por mobilidade urbana. Mobilidade urbana é tudo hoje. Porque até as doenças podem ser advindas, o estresse das pessoas, né? No trânsito. Nós sabemos muito bem, para você deslocar-se da sua casa, né? Para ir para o seu trabalho, depende do trânsito, né? Então, daí eu foquei como primeira proposta, mobilidade urbana, que cuidamos de transporte e cuidamos de trânsito. As duas coisas. Temos que ter um transporte compatível com aerotrem, melhores ônibus, né? Gestão pública para os ônibus de São Paulo, não temos hoje, né? Mais linhas de metrô é necessário, mas também essa questão do caos do trânsito. Nós queremos fazer com que os ônibus não cheguem até o centro mais. Serão circulares, de graça, inclusive. Os ônibus virão dos bairros, chegarão a um determinado ponto e dali retornarão. Com isso, nós vamos descentralizar São Paulo. E só para concluir, retiraremos os grandes gargalos, né? Que eu já te disse no bloco anterior, que é exatamente a rodoviária do Tietê, a CEAGESP e nós temos o aeroporto de Congonhas, que queremos retirá-lo para a periferia também. Eu vi uma referência que o senhor quer acabar com as manifestações públicas na Avenida Paulista. O senhor é contra a manifestação pública, de protesto ou comemoração? Eu acho que elas devem ter o seu lugar adequado, né? E que lugar é esse? Por exemplo, se eu conseguir, né, em vencendo a prefeitura, desapropriando o aeroporto de Congonhas, farei como lá em Berlim. O aeroporto de Tempelhof é um aeroporto central como esse nós temos. E lá eles criaram a Praça do Povo. Nós teremos locais adequados. A Paulista você deixa todas as ruas, todos os vizinhos, todo o comércio, todos os bancos, né? Quaisquer manifestações podem ser feitas sem realizadas. É necessário, o povo tem que se expressar. Mas nós temos locais adequados para isso, não é? Outro dia eu vi uma entrevista sua
com Heródoto Barbeiro. Foi não. Ele fez algumas perguntas e o senhor não sabia as respostas sobre a população economicamente ativa de São Paulo, no que as pessoas em São Paulo trabalham, número de favelas, o senhor falou 40, ele falou 1.640 com dados da prefeitura, sobre o volume do lixo na cidade, o senhor falou 12 toneladas e ele, com os dados da prefeitura, mostrou que seria 19. E eu confesso, eu fiquei um pouco impressionada, sim. O senhor trouxe o plano de governo, né? Mas na hora mesmo, a indagação é essa. Como fazer um plano de governo se o candidato não sabe, de cor e salteado, todas essas referências que compõem a vida da cidade? Eu creio que você está redondamente equivocado. Não, eu vi a entrevista. Não. Ele falou 19 mil toneladas e eu falei 13 mil toneladas, não é? Não está tão longe, porque São Paulo até recentemente 6 tinha mil realmente... toneladas só de diferença? Não, o que acontece é que você tem que ter resíduos sólidos e os orgânicos, você pode contabilizá-los ou não. Isso Então, não é eu lixo? falei, mas eu falei em resíduos, né, orgânicos. São Paulo consome isso mesmo porque é por tonelada pessoa. Quero transformar esse lixo, inclusive, com usina, né, de reciclagem de lixo. E o único candidato que propôs, inclusive, fui eu, né? Com relação às favelas, que eu falei, são 40 grandes. Nós temos Heliópolis e Paraisópolis e demais. São 640. Eu tenho números, sim. Com devido respeito, os números colocados aí são muito por demais conhecidos. Aí eu devolvi para ele, Heródoto, quantos alunos nós temos em São Paulo? São 976 mil, Heródoto. Você pode achar no Google. Ele respondeu que não era candidato, o senhor sim, mas ele é é jornalista, tanto quanto você, tem que ser bem informado, né? Vocês são agentes sociais. Plano de governo, né, mas vocês são agentes sociais. Eu sou mas não jornalista. Faz plano de governo. Maria Lídia, eu sou jornalista tanto quanto você. Sou político também. Certo. Então me cabe a mim conhecer ele e você também. Para um plano de governo, o candidato necessário tem conhecer. que saber todos esses dados. Você sabia que foi eu que redi este plano? Com a equipe, mas fui eu. Fiz em 24 horas. Não, mas a pergunta é essa. Mas claro que tem que conhecê-lo. Tem que saber. Necessário. Eu estou vendo, por exemplo, o Haddad e o Serra quebrar na cara toda hora aí. E, lamentavelmente, eles não têm esses números. Inclusive, no programa lá da Bandeirantes, que eu participei do debate, eles ficaram todos perdidos, porque eu levei números exatos. 66 bilhões é a dívida de São Paulo, arrecadação 38, São Paulo tem 51 de dívida por receber. Eles não têm esse número na cabeça. Agora, o Google está aí para todo mundo consultar, com devido respeito. São Paulo é feia? Feia. E o que pode ser feito para São Paulo ser uma cidade bonita? Está no meu projeto de governo. Urbanizarmos as marginais. Fazemos com que aquelas marginais, hoje são territórios fétidos, se transformem em territórios lindos, bonitos, e é possível sim, fazendo, como dizia o Malu, freeway. Não é freeway, o projeto é meu, inclusive, de 1996. É fazer com que esses rios, lá no lado, no Parque do Tietê, se aprofunde, né? Aprofunde-se a 35 metros. Dá uma velocidade com máquinas de bombas e esse rio será fluido. E em cima nós vamos plantar, né? Fazer com que tenhamos parques poliesportivos para o povo. Nós vamos tampar este rio até Osasco. Mas é feia São Paulo? Mas claro que é, Maria Lídia. O senhor tem um receio de ofender aqueles que amam São Paulo, não é feia, dizendo não é que a capital é feia? Eu, inclusive, pretendo dar isenção de impostos para as pessoas pintarem. Vamos dar 10% para todo mundo pintar essa cidade. Vai ficar linda. O centro da cidade é horrível, meu Deus, estão pichando tudo. Abandonada essa cidade. São Paulo tem que ser aquela cidade bonita que já foi. Isso eu quero e amo essa cidade. Estou aqui há 36 anos. Eu desejo que São Paulo seja bonita cada dia mais, mas com este prefeito que aí está, que não tem vocação nenhuma nem para andar nessa cidade, porque só anda de helicóptero, nós não vamos ter. Aliás, o Serra também, né? O Serra também agora está fazendo campanha de helicóptero. Ele não anda, né? Como nós andamos de carro. Eu vim agora, por exemplo, lá da Marginal, levei o Hora 15. Ele não sabe como é que é o trânsito dentro de São Paulo. Então essa cidade é feia, mas pode ficar bonita, que o povo é bonito. O povo que nós amamos é bonito. Os candidatos têm padrinhos, né? Serra tem o governador do estado, Haddad. É verdade. Né? Tem o presidente Lula, a presidente Dilma. Chalita também tem, né? Michel Temer. É verdade. Quem é o padrinho de Levi Fidelis? Se eu tivesse padrinho, não estaria gastando essa verbinha, você está vendo? R$ 1 milhão na campanha, contra 98 do Serra, 90 do Chalita, né? 70 do Chalita, 90 do Haddad, 35 do Russomano. Sabe por quê? Eles têm aqui arrecadadores. Arrecadaram milhões e milhões e terão que dar de contrapartida depois em obras para as empreiteiras. Isso aí é ruim para o povo. Sabe por quê? As pessoas vão ter que gastar mais, ou seja, o prefeito vai gastar muito mais para fazer as obras. Ou seja, o povo será lesado mais uma vez na sua boa-fé. Eu, com tão pouco dinheiro, não preciso muito mais do que isso. Porque eu fundei o PRTB, sou o pai dessa criança, que é um partido que hoje é o 10º do Brasil.
Eu estou liberado para fazer uma administração muito bem feita em São Paulo, porque eu não terei compromisso com ninguém. Seria muito bom para o povo de São Paulo eu ganhar essa eleição. Mas o senhor fica ofendido quando dizem que o seu partido é nanico? Fico. Você sabe por quê? Um jornal desses, o maior de São Paulo, por exemplo, tem uma tiragem de 250, 300 mil exemplares. Eu tenho 250 mil filiados. Na eleição passada, nós tivemos 3 milhões e 800 mil votos. Eu tenho mais de 1.000 vereadores. Não é? Eu tenho 150 prefeitos, 3 milhões e 800 mil votos no Brasil. Ele é o 10º maior do Brasil. Eu queria que ele tivesse respeito para que um homem que luta há 20 anos, dando de si, da sua vida, viajando o país inteiro, onde eu não conheci, gente, nem meus netos ao nascerem, filhos crescerem sem eu ver, me dedicando à minha vida pública, uma vida limpa, hein? Nunca tinha um processo na minha vida. Pergunta ao Serra, pergunta ao senhor Russomano, pergunta a outros que eu não quero dizer aqui, quantos processos que tem. Eu não. Sério, por isso que muitas vezes a imprensa não gosta de mim, é? Bom, o problema é dela, porque o povo me ama e gosta cada dia mais, porque eu sou um homem transparente, honesto e correto. Eu agradeço muito sua entrevista, sua presença hoje na Hora do Voto. Muito obrigada. Agradeço muito, Karine. Até a próxima oportunidade. E termina aqui a Hora do Voto. Uma boa noite a todos, até segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá.